Esse modelo que está aparecendo aí para você é o modelo atômico de Rutherford, é uma representação artística, então a gente tem um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons orbitando a eletrosfera. E aí a gente tem que essa carga positiva ficou chamada de próton e a carga negativa ficou chamada de elétron. Está aparecendo aí para você os valores de massa de próton, massa do elétron e massa do nêutron também. Quem se move são os elétrons, exatamente porque o elétron é mais leve. Então, os elétrons estão orbitando nessa eletrosfera. Então, esse modelo atômico é aquele que você vê na química também. É a mesma ideia. Só que a parte física, para a gente falar agora de eletrostática, a gente vai fazer o seguinte. Como é que a gente faz para eletrizar um corpo? A gente tem os processos de eletrização. Quem se move são os elétrons. Então, para eletrizar um corpo, a gente precisa ou arrancar elétrons desse corpo para ele ficar positivo, ou ceder elétrons para esse corpo para ele ficar negativo. Então você está vendo aí, por exemplo, eu tenho um corpo neutro, e aí se você arranca elétrons desse cara, ele vai ficar com excesso de próton. Não quer dizer que ele só tenha prótons, ele também tem elétrons, mas ele está com mais próton do que elétron. Agora, se você manda elétrons para ele, ele vai ficar com excesso de elétrons. Não quer dizer que ele não tenha prótons, mas ele tem excesso de elétrons. Então esse cara está eletrizado negativamente. Então está aparecendo aí para você. O que é um corpo eletrizado positivamente? É um corpo que tem excesso de prótons. Ele também tem elétrons, mas ele tem mais prótons do que elétrons. O que é um corpo eletrizado negativamente? É um corpo que tem excesso de elétrons. Não quer dizer que ele não tenha prótons, mas ele tem mais elétron do que próton. E o que é o corpo neutro? O corpo neutro é aquele cara que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Não confunda corpo neutro com nêutron, a partícula nêutron. O corpo neutro, o somatório das cargas é zero. A partícula nêutron é uma partícula que não tem carga. E para finalizar, a gente precisa falar dos princípios básicos da eletrostática, que é o princípio da atração e repulsão. Como é que funciona isso? Na primeira situação, eu tenho cargas de mesmo sinal, então ela vai sofrer repulsão. Na segunda, eu tenho cargas elétricas de mesmo sinal, então elas também sofrem repulsão. Na terceira situação, eu tenho cargas elétricas de sinais opostos, ou seja, os opostos vão se atrair. Então eu vou ter aqui atração. E nas duas últimas, eu tenho uma carga positiva próxima do corpo neutro e uma carga negativa próxima do corpo neutro. O corpo neutro é aquele cara que você já viu ali que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então eu vou ter aqui os elétrons sendo atraídos e os prótons sendo repelidos. Na de baixo é o contrário. Os elétrons estão sendo repelidos e os prótons estão sendo atraídos. O que vai acontecer é que o corpo neutro é atraído. E com isso a gente tem os princípios básicos da eletrostática. Então, galera, chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal Física Lacradora. Não se esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário, curtir. Você não se inscreveu no canal ainda? Então se inscreve. Eu tô te esperando, vai lá. Escreve, cara, eu tô esperando você inscrever no canal. Isso, escreveu, legal, valeu, brigadão. Siga a gente também no Instagram e Facebook, ative o sininho. Não se esqueça que esse canal é pra você. Sabe o que te faria lacrar em física? André Faria.